Palavra de Deus para você nesta hora. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Eu leio os versos 4 a 7. Está escrito: Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Vamos entender um pouquinho o contexto em que estas palavras aqui aconteceram, que a gente acabou de ler. Pessoas estavam perplexas a respeito de um fato que havia acontecido. Quais eram essas pessoas? Se você ler aqui nos primeiros versos do capítulo 24 de Lucas, está escrito que no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, algumas mulheres que eram seguidoras de Cristo, elas foram ao túmulo onde Jesus havia sido colocado na sexta-feira à tardezinha, com a intenção de levar óleos aromáticos e colocar em Jesus. Mas quando chegaram, a pedra que fechava a sepultura, o túmulo, estava removida. E elas olharam para dentro e não acharam o corpo do Senhor. Por isso que elas ficaram perplexas, assustadas. Mas nesse momento aparecem dois anjos e dizem assim: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, disseram os anjos, ele ressuscitou. Vocês se lembram que ele disse, estando ainda na Galiléia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Aquelas mulheres estavam deslumbradas com o fato de não verem o corpo de Cristo e os anjos vêm para confortá-las e orientá-las. Ei, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Então diz a Bíblia que elas se lembraram das palavras de Jesus e saíram anunciando que Jesus Cristo estava vivo. Nós adoramos o Cristo vivo. Nós cristãos não adoramos um Deus morto, um Cristo morto. Jesus Cristo vive. E aliás, o apóstolo Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã, seria sem valor a nossa fé e também a nossa pregação, mas ele ressuscitou dos mortos. E agora eu leio aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 20, Paulo diz: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, dos mortos. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A ideia é do mesmo jeito que Adão, como representante da humanidade, ao errar, nos conduziu todos na direção do erro e da morte, consequentemente, Jesus Cristo vindo como segundo Adão, Jesus Cristo vindo como representante da humanidade, por sua morte, por seu sacrifício, ele nos direciona para a vida. Porque ele veio para ser o nosso substituto, ele morreu em nosso lugar. E aí Paulo segue dizendo assim: Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Louvado seja o Senhor! Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vive. E porque Cristo vive, nós também viveremos. Mantenha firme e inabalável a sua confiança no Senhor. Vamos orar juntos? Louvamos-te, Senhor, glorificamos o teu nome, porque adoramos o Cristo vivo, aquele que morreu, porém ressurgiu ao terceiro dia, está intercedendo por nós no santuário celestial e virá no tempo certo para buscar os seus filhos. Glorificado seja o teu nome, Senhor, pela certeza da vida que temos em Jesus. Nesse nome bendito nós oramos. Amém.
O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma palavra de louvor a Deus e também de gratidão a você que tem assistido essas reflexões bíblicas diárias. Eu sei de pessoas que reúnem a família, às vezes de manhã cedinho, outros já me falaram no final do dia, no começo da noite, e com a família assistem esses vídeos. Bênção de Deus para você e para toda a sua casa, tá bem? E uma palavra de gratidão também a você que compartilha essas mensagens com amigos, com conhecidos. Esses vídeos circulam pelo Brasil e pelo mundo. Deus seja louvado. Que cada dia mais a palavra de Deus seja alimento do céu para fortalecer você em sua caminhada cristã. Vamos à Bíblia? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Está escrito: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo é enfático em dizer que ele não olhava para as coisas que poderiam ser vistas. E ele explica que aquilo que se pode ver é passageiro, mas aquilo que não se pode ver é eterno. Isso pode parecer confuso, não é? Como é possível olhar para aquilo que não se pode ver, não se pode enxergar? Talvez você pense assim, apenas que Paulo está falando sobre coisas concretas e abstratas. Por exemplo, podemos ver uma casa, isso é concreto, mas não podemos ver o amor, isso é abstrato. Porém, saiba que a mensagem, nessas palavras aqui de Paulo, a mensagem é mais profunda do que isso. Desde que o pecado entrou nesse mundo, o inimigo de Deus tem destinado os seus esforços para ofuscar o brilho dos temas celestiais, da mensagem divina. Como um eclipse, o pecado fez separação entre o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, e a humanidade, os filhos de Deus. Hoje nós vivemos em uma sombra e nós não podemos contemplar diretamente a glória do céu. Você sabe, no eclipse solar, o brilho do sol é escondido. Mas todos que o observam, ou todos que observam o eclipse, sabem que a sombra uma hora vai passar e que o sol continua ali, mesmo que não dê para vê-lo. No campo espiritual, muitos acreditam que não existe nada além das sombras que nós vemos hoje. Outros até acreditam que existe o sol da justiça, mas eles gostam de viver nas sombras, ignorando que um dia o sol da justiça vai ressurgir. O apelo de Deus para nós hoje é: olhe para além do que se pode ver. O mundo oferece muitas distrações como dinheiro, fama, entretenimento, mas olhar para essas coisas é como olhar para uma nuvem que logo vai passar. Devemos contemplar, assim como Paulo, as coisas do céu, ou seja, devemos valorizar mais a mensagem de Deus, as promessas do Senhor, as realidades eternas. Quando nós conversamos com Jesus, a quem nós não podemos ver, estamos contemplando algo eterno, estamos cultivando algo eterno. Quando você lê a Bíblia, quando você se envolve na obra de Deus, de compartilhar o Evangelho, também você está contemplando as coisas do céu. Você compreende? Que a sombra do pecado deste mundo não lhe impeça de contemplar o sol da justiça. Mesmo que você não possa ver o brilho de Jesus, ele nunca se apagou e jamais se apagará.